Nós estamos no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, nossa reunião ao vivo, 26 de maio de 2019. Preparando nossa reunião, vamos inicialmente entrar em conexão com as energias superiores, com o fluxo energético de nossos amigos espirituais, e que tenhamos uma reunião produtiva, fraterna, amorosa, e que todos nós possamos refletir sobre os temas abordados e introjetá-los e aproveitar as energias que fluem aqui. Boa noite a todos. Está começando a nossa reunião. Esse é melhor de fechar mesmo. Eu pedi na hora, eu estar fazendo a prece. Muito bem. Então, vamos então às questões que nós temos enumeradas. O primeiro tema seria parapsicologia. Certo. O que é parapsicologia e qual sua relação com o espiritismo? Bem, a parapsicologia ela é considerada uma disciplina científica, porque ela originou-se da psicologia e ela se propõe a estudar os fenômenos inabituais, inusitados, tá? Seja eles de ordem física, fisiológica, psicológica, não importa. Todos os fenômenos inusitados, inabituais, que não são conhecidos ou não eram conhecidos, eles são estudados pela parapsicologia. Dando um exemplo simples. Se uma cadeira sai voando, não é um fenômeno normal. Então é chamado fenômeno paranormal. Claro, excluindo-se fraude, truques e etc. Né? Se alguém capta o pensamento de outro e diz, você está pensando em tal coisa, em tal momento, etc., isso não é um fenômeno comum. Né? Embora a tendência no futuro, nos próximos séculos, venha a ser um fenômeno comum, mas ainda não é. Então é um fenômeno inabitual. Então a parapsicologia ela se propõe a estudar todos os fenômenos inabituais. Tá? E se existe alguma relação com o espiritismo? Diretamente, não. Para a psicologia, ela é sucessora de uma ciência de pesquisa que é chamada metapsíquica. No início do século XX, 1900 aproximadamente, surgiu a metapsíquica, que tinha a mesma proposta de estudar esses fenômenos, e a metapsíquica teve na França o principal expoente chamado Charles Richer. E Charles Richer era um grande cientista, ele foi prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer foi quem descobriu a anafilaxia, ou seja, o choque alérgico, né, que provocava morte, choque anafilático. O Charles Richer que descobriu o soro, não o soro de glicose fisiológica, mas o soro que salva vidas, né, que leva anticorpos contra uma doença. Então, essa soroterapia, no sentido da imunologia, dos anticorpos, quem descobriu foi Charles Richer. Por isso ele virou prêmio Nobel de Medicina. Esse Charles Richer, ele descobriu o ectoplasma, que é uma substância que sensitivos, paranormais ou médios exalam nos fenômenos de materialização. Certo? Então, a metapsíquica depois ela foi se esvaindo, não houve continuadores, com o falecimento de vários desses cientistas, e houve uma pausa. Depois surgiu a parapsicologia em outras cidades, em outras fontes, interessada nos mesmos fenômenos, né? E passou a utilizar uma terminologia totalmente nova, completamente descompromissada com qualquer religião, com qualquer filosofia e com a própria metapsíquica. Então, a parapsicologia ela propôs designar todos
todos os fenômenos com denominações absolutamente neutras, sem nenhuma ligação filosófica. O que não é normal é paranormal. Então, todos os fenômenos são agrupados. Qualquer fenômeno, eu vi um espírito, fenômeno paranormal, etc. Eu estou vendo, eu escutei, fenômeno paranormal. Esses fenômenos paranormais, eles têm uma sinonímia que é chamada de fenômeno psi. Então, todo fenômeno paranormal ou fenômeno psi é a mesma coisa. Por que psi? Eles optaram por designar psi porque é uma letra grega, de onde vem psicologia, etc. Né? Então, é uma letra grega. Então, é algo completamente desvinculado de qualquer aspecto emocional, de qualquer outro significado. Uma letra. Tá? E a parapsicologia dividiu os fenômenos paranormais, ou fenômeno psi, dividiu em grupos, dando letras também. Então, os dois primeiros grupos que se formaram os fenômenos psi-gama, letra psi e letra gama, e psi-kappa, letra psi e letra kappa. Tá? Fenômenos psi-gama são todos os fenômenos paranormais que envolvem apenas o fenômeno mental. Então, por exemplo, se uma cadeira sai voando, não é um fenômeno psi-gama. Se eu capto o pensamento dela e reproduzo exatamente, isso é um fenômeno psi-gama. Se eu vejo do lado dele uma entidade espiritual, é um fenômeno psi-gama, é um fenômeno mental. Tá? Então, se eu prevejo que amanhã vai acontecer tal coisa, tal hora, exatamente acontece, uma profecia, é um fenômeno psi-gama. Então, todo fenômeno que é apenas de origem mental, mas que é inabitual, que não é normal, que ele é inusitado, ele é um fenômeno psi, do tipo psi-gama. Bem, e tem o segundo grupo de fenômenos paranormais, que são os psi-kappa. É quando envolve efeitos materiais. Então, um movimento de objeto, uma levitação de um corpo, uma cura psíquica, o indivíduo tem um problema, o magnetizador cura, desaparece um tumor, uma verruga, né, etc. É um fenômeno psi-kappa. Tá? A parapsicologia, ela não tem muita preocupação com a origem ou a causa. Não é que não tenha preocupação, ela ainda está na parte do analisar o efeito, classificar o efeito, confirmar que aquele efeito existe. Né? Bom, e depois, dentro dos fenômenos psi-gama e psi-kappa existem subdivisões. A gente pode depois falar rapidamente sobre eles. Mas depois de um tempo, começaram a aparecer outros fenômenos. Começaram nos estudos a aparecer fenômenos completamente diferentes. Então eles tiveram que arranjar uma outra classificação complementar, seguindo o mesmo critério de letras. Então, alguém, um sensitivo, no laboratório, numa universidade, porque existem muitas universidades que pesquisam a parapsicologia. Né? Começaram a aparecer fenômenos ligados a pessoas mortas, ou que já tinham falecido. Ver uma pessoa, a pessoa entrar em transe e escrever, né, e assinar, depois se confirma pelas perguntas que... Então, isso passou a ter uma outra designação. Então, eles usaram uma outra letra, tirada da palavra grega thanatos, quer dizer morte. Tanatologia, o estudo da morte. Né? Os fenômenos ligados à morte chama-se tanatologia. Então, eles resolveram pegar a letra teta, com o qual se escreve Thanatos, e passaram a chamar de fenômenos psi-teta.
Então, tudo que envolve mortos e morte, etc., é um fenômeno psitético. E o que ocorre é o seguinte, que existe alguns desses fenômenos que eles são misturados. Então, é um fenômeno psigama, teta-psigama, é um fenômeno teta-psicá. Por exemplo, uma cadeira se movimenta e alguém vê um espírito levantar a cadeira. Eles não importam se é um espírito, se é uma alma do outro mundo, eles não estão interessados. São interessados em estudar o fenômeno. Repetindo, eles não têm vinculação nenhuma com o espiritismo, para a psicologia. Né? Então, aí seria um fenômeno, para a cadeira se levanta, é um fenômeno psicapa. Então, se a gente vê um espírito fazendo isso, então é um fenômeno teta-psicapa. Sim, colocar já que os fenômenos são muito semelhantes ao que a gente vê no espiritismo, né? Sim. Existem parapsicólogos espíritas? Olha, E também sim. existe uma tentativa assim, não de negação do espiritismo, mas quando estuda só a fenomenologia ali, sem saber a causa, não sei, parece meio que tenta descaracterizar, assim, não, vou ser racional, estudar só o fenômeno, não, a parte espiritual não fica, o parapsicólogo não quer somente a praticidade ali do fenômeno? Bem, o seguinte, existe então, primeiramente, eu vou juntar as duas questões, mas primeiramente é o seguinte, existem pessoas espíritas que estudam parapsicologia. Eu sou espírita, estudo parapsicologia, fiz curso de parapsicologia, faço palestra de parapsicologia, etc. Né? Existe. Então a gente associa os conhecimentos espíritas aos conhecimentos de parapsicologia. Isso só dá maior conhecimento, dá maior discernimento, separa-se uma coisa da outra, define-se que é espiritual, que não é espiritual, né? Porque existe um fenômeno meramente da força do inconsciente da pessoa. Não há espíritos em alguns fenômenos, em outros há espíritos. Só que algumas pessoas que são espíritas, elas, por falta de informação, tudo é um espírito, é um espírito. Nem sempre é um espírito. Existem fenômenos que são ligados ao nosso próprio inconsciente, à nossa própria mente. E existem, sem dúvida alguma, fenômenos tipicamente mediúnicos espirituais. Então, o conhecimento da parapsicologia não atrapalha o espiritismo, ele enriquece. Ele soma, como está a matemática, a geografia. Tudo isso é importante para entender a dinâmica do planeta, da nossa vida, etc. Como estudar medicina. Né? Alguém pode dizer, não, a pessoa não estuda medicina porque aí você vai deixar de ser espírita. Não, pelo contrário, a gente vai compreender muito mais o paciente e tudo mais. Né? Mas uma pessoa mais simples diz, não, a pessoa estuda muito, ela fica, e não é mais religiosa. Pelo contrário, o espiritismo não tem essa dificuldade. Ele é ciência, ele gosta da ciência, ele precisa da ciência. Né? Agora, existem pessoas que são ligadas a determinadas religiões que eles utilizam a parapsicologia com a finalidade de combater o espiritismo. E usam principalmente com essa finalidade. O mundo inteiro conheceu o padre González de Quevedo. Né? O padre González de Quevedo, ele estudava parapsicologia e ele usava os conhecimentos de parapsicologia com a finalidade básica de combater a doutrina. Ele dizia isso mesmo, não é segredo. De combater o espiritismo. Então, mas aí ele está imbuído de uma predisposição e com um interesse específico. Então, existe. Agora, existem muitas pessoas que estudam parapsicologia como cientistas, como pesquisadores, né? E não estão interessados em religião, estão interessados em ciência. Alguns deles acabam associando conhecimentos espíritas, outros não, mas é uma coisa muito individual.
Mas é algo que nós não temos a temer, temos a vibrar com a ciência se interessando por esses fenômenos, né? Com todas as dificuldades que existem, né? Faltou algum item da questão para responder? Com relação para psicólogos espíritas, é o seguinte. Aqui em Florianópolis, assim, há um curso de parapsicologia que eles dividem a parapsicologia no Brasil e na América Latina em 3 linhas. Eles dividem assim. A linha católica, ligada ao Quevedo, etc., outros padres, né? A linha católica, nessa linha está, por exemplo, o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, CLAP. Então, o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, que está nessa linha. E eles têm realmente muito forte assim, o interesse e a preocupação em combater o espiritismo. É clássico isso. Né? Tem uma linha que eles chamam de linha espírita, são as pessoas que associam os conhecimentos espíritas à parapsicologia. Então eles dizem que é a linha espírita. Então a linha católica, a linha espírita e a linha independente, que eles chamam. E aqui tem curso de parapsicologia da linha independente. Então, me perguntar por que depende? Porque nós não somos nem católicos, nem espíritas. A gente nem quer combater o espiritismo, nem quer nem falar em espiritismo. A gente quer só estudar os fenômenos. Então é chamada linha independente. Mas essa é uma classificação regional, né? Então, quando a gente pergunta, indaga, assim, mas quais são as escolas do mundo que são independentes? Não, é a nossa. Então a linha católica, a linha espírita e a linha local, que é independente. É assim que eles consideram, né? Agora, no planeta Terra, no nosso globo, a gente entende que há 3 grandes linhas, 3 grandes escolas, 3 linhas de pesquisa dentro da parapsicologia. Que não tem nada a ver com católico, espírita ou não espírita, não católico, nada. Então, a questão de religião não se envolve. Então, uma das linhas é a linha fisiológica, que é principalmente dos russos. Os russos, desde a antiga União Soviética, né, porque tem várias universidades e em várias partes da União Soviética, que hoje tudo é separado em vários países, né? Mas principalmente os russos, né? Eles são chamados da linha fisiológica. O que é a linha fisiológica de parapsicologia? A linha fisiológica de parapsicologia é aquela linha que diz que todo fenômeno paranormal, seja psicama, psicapa, psitética, ele tem que ter uma explicação do funcionamento do sistema nervoso, microscópico, molecular, do DNA, tem que ter uma explicação. Que eles não admitem alguma coisa fora do corpo. Só o corpo humano, com toda a parte microscópica, etc, etc. Então, por exemplo, existem muitas sensitivas, né, paranormais russas que são impressionantes, né? Nina Kulagina, por exemplo, enfim, muitas outras, homens também, né? Então, uma sensitiva russa, ela colocava a mão sobre um livro, se concentrava, e eles abriam uma página, colocavam o dedo em cima, fechavam os olhos e passavam a mão e ia lendo. Então, isso é um processo de clarividência. Clarividência é um dos fenômenos psicama, ou seja, da mente. Não é psicapa. Se o livro sai voando, aí sim, é psicapa. Então, é um fenômeno de clarividência, evidência clara. O que é clarividência? Uma vidência que não é pela retina, não é pelos órgãos visuais. Então, o que os russos acham? Eles acham que nas polpas digitais, assim como tem corpúsculos que captam pressão, que captam temperatura, que captam, né, tato,
o corpúsculo que capta tato é um, o corpúsculo terminação nervosa que capta pressão são outros, não é o tato, e assim por diante. Então ele diz, deve existir algum corpúsculo ultramicroscópico ou algum arranjo ali, alguma dinâmica molecular que consiga fazer o equivalente à percepção visual. Ou seja, deve ter algum olhinho na mão. Né? Então eles pesquisam nessa área. Então existe um documento que, é claro, a evidência existe. É comprovadamente existente. Então a linha fisiológica raciocina assim, fisiologicamente. Eles querem descobrir a fisiologia do fenômeno. O fenômeno está mais do que comprovado. A segunda linha, que é a linha que eu sigo, é a linha chamada psicológica. A linha psicológica da parapsicologia, ela se baseia principalmente no seguinte axioma, que é do Joseph Banks Rhine, R-H-I-N-E. O Rhine, ele diz o seguinte: a mente não é física, se comunica por vias não físicas. E a Louise Rhine, que é a esposa dele, pesquisa junto com ele, isso na Duke University, Carolina do Norte, estado da Carolina do Norte. Louise Rhine e o Joseph Banks Rhine escreveram vários livros, né? Então, a Louise Rhine, ela diz o seguinte, que a mente sobrevive após a morte física. E a mente sobrevivente após a morte física é capaz de emitir telepaticamente. Aí perguntaram se a alma, não interessa, essa aí é a questão de religião. Nós observamos que a mente sobrevive, porque temos registrado captações telepáticas de mentes que não estão mais no mundo físico. Muito próximo do espiritismo, né? Então, Joseph Banks Rhine, eles consideram que todos os fenômenos paranormais, eles não devem ser a fisiologia do cérebro, do sistema nervoso, mas a estruturas extrafísicas. Essa é a segunda linha. E a terceira linha no mundo, bom, então o Rhine tem muitas derivações, né? Dos russos lá, da linha fisiológica tem um montão de derivações. Tem grandes pesquisadores em Leningrado, Leonid Vassiliev, Vladimir Raikov, tem em Moscou, tem outros países também. Essa linha americana tem muitos pesquisadores em Londres, em Paris, enfim, em outros países também. Né? E a terceira linha, que o padre Quevedo se aproximou mais, e outros religiosos interessados em combater o espiritismo, né? Diz que os fenômenos não são nem fisiológicos, nem extrafísicos. Não existem almas que se comunicam. A mente não tem nada a ver com parte espiritual, ela é um instinto. Essas comunicações paranormais vêm de algum instinto primitivo do ser. Me parece uma fuga muito grande para não admitir as questões, que é a intenção deles mesmos, né? De admitir a participação espiritual. Diz que são instintos primitivos. E essa linha é mais de Robert Amadou, na França. Robert Amadou. Né? E tem muitos religiosos que usam essa linha de pensamento. E é interessante o seguinte, porque o uso da terminologia, o estudo dos termos, da terminologia paranormal, para quem não conhece, ele engabela. Né? Então, por exemplo, se fala, não, isso aí não é. Isso é apenas um fenômeno paranormal, do tipo psicama, etc. Entende? A parapsicologia explica isso. Né? Então, usam os termos e conduzem, manipulam. Né? Infelizmente, é verdade. Então, são essas três linhas principais assim, dentro da
da parapsicologia. Sobre parapsicologia, tem alguma questão anotada aí? Bom, então nós podemos ir conversando mais um pouquinho. Já explanou tudo aí. Temos alguns outros aspectos. Por exemplo, alguns fenômenos paranormais que começaram a aparecer o psiteta, né, que é ligado aos mortos. Alguns fenômenos paranormais começaram a aparecer, né, digamos assim, no teatro da parapsicologia, né, nos elegantes camarotes das pesquisas, surgiram elementos diferentes que se assentaram nesses camarotes aí. Por exemplo, a memória extracerebral, MEC. O americano chama de Extracerebral Memory. Memória extracerebral, o nome está dizendo, a memória que não estaria no cérebro. Onde ele não sabe. E também é chamado por alguns pesquisadores de paramemória. De parapsicológico, né? Paranormal, paramemória. E os russos, como não tem nenhuma preocupação com religião, com espiritismo, coisa parecida, eles chamam, sabe como? A paramemória, a memória cerebral, chamam de reencarnações sugestivas. São fenômenos que sugerem a crença na reencarnação. Para eles, crença. Entende? Então, reencarnações sugestivas para a memória ou memória cerebral, sabe o que é? Fenômenos de criancinhas pequenas de 2, 3, 4, 5, 6, 7 aninhos, etc., que se lembram, ou imaginam, ou fantasiam detalhes minuciosos de uma vida passada. O nome do pai, o nome da mãe, da cidade, o brinquedo que tinha, etc. Detalhes incrivelmente minuciosos. A tal da memória extracerebral, que o russo chega a chamar de reencarnações sugestivas, os americanos chamam de memória cerebral, outros chamam de paramemória, ela vem evidenciar, vamos dar elementos de pesquisa muito significativos para as vidas passadas. De uma forma de se investigar. Então, uma vez nós já citamos aqui, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Ian Stevenson, ele juntou 2.000 fichas, 2.000 crianças, ele faleceu há pouco tempo, desencarnou há pouco tempo, 2.000 fichas de crianças que detalham vidas anteriores. 2.000 fichas. Né? E dessas 2.000 fichas, o Ian Stevenson, ele separou 20 mais interessantes, e publicou um livro chamado 20 Cases Suggestive Reincarnation, 20 casos sugestivos de reencarnação. Então, a memória extracerebral, ele publicou como casos sugestivos de reencarnação. Então, interessa muito para o espiritismo esses estudos, porque eles estão chegando a conclusões muito significativas no meio leigo, no meio não religioso, não espírita, né? Documentando isso. E isso incomoda por alguns religiosos, né? Que buscam linhas radicalmente contra. Né? Outra coisa que é interessante é o seguinte: se lembra que no começo da nossa conversa nós falamos do fenômeno psigama, psicapa, psiteta? Os fenômenos psigama são relacionados. Fenômenos psigama são relacionados a fenômenos mentais. Né? Então, telepatia é um fenômeno psigama. Né? Uma mente capta de outra. Então, há um emissor, uma pessoa que capta e troca isso. Isso foi estudado no laboratório com cartas, não cartinha de baralho comum, cartas especiais, desenvolvidas por um cientista chamado Zener. As cartas Zener. As cartas são como se fosse cartolina branquinha, uma delas tem uma esfera, outra tem um quadrado, outra tem um círculo, outra tem um triângulo, outra tem umas ondas, se embaralham, né? A máquina automaticamente, e a pessoa se concentra e a pessoa vai dizendo as cartas quais são. Né? Ora,
tem um estudo de acerto por acaso, estatístico, tantos por cento. Então, se o acerto por acaso é, digamos, 20%, eu estou inventando aqui, 20%, ele dá 94%, não pode. Não é normal isso. Entende? É incrível isso. Então, também fazem com outras técnicas, né? Então, isso alguém pensa na carta, outro capta e telepatia. Ou então, a máquina embaralha, salta a carta, eu vejo a carta de olhos fechados, isso é clarividência. Então, telepatia, clarividência. Outro fenômeno de psicama, telepatia, clarividência e pré-cognição. A pré-cognição. Né? A pré-cognição é prever. Uma profecia é uma pré-cognição. Né? É prever algo que vai acontecer, ou tem chance de acontecer. Né? Muito bem, dentro desses fenômenos de psicama, tem a pré-cognição, começaram-se a observar, curiosamente, fenômenos que é o contrário de pré-cognição. É a chamada retrocognição, que algumas linhas de parapsicologia chamam de pós-cognição. Então, pré para frente e pós para trás. Eu acho o pós um pouco estranho, porque para trás é retro. Então, voltar atrás no tempo, né? Mas tudo bem. É só para citar que algumas escolas chamam de pós-cognição. Né? Mas eu prefiro o termo retrocognição, quando se volta para trás no tempo. Então, é o seguinte, na retrocognição, a pessoa vivencia a infância, vivencia a vida intrauterina e vivencia vidas passadas. Então, os parapsicólogos chegaram à conclusão que existe a retrocognição e na retrocognição algumas vezes se evidenciam vidas anteriores. De novo, uma ponte com o espiritismo, para nós. Para a ciência não tem nada a ver. São coisas diferentes, distintas. São pesquisas científicas e aqui nossos conhecimentos espíritas. Mas existem muitos parapsicólogos que conhecem a parte espírita, né? Como nós associamos também. Né? Então veja como há muitos pontos de contato, que é interessante conhecer. Tá? Eu acho curioso que, até onde eu conheço, né, o Espiritismo explica quase todos esses fenômenos aí, né? A maioria. Né? Sim. E essas linhas parapsicológicas, eles não acabam barrando em algum ponto, onde eles não conseguem chegar na causa? Eu até estava lendo hoje um artigo do Jornal de Espiritismo de Portugal, de Lisboa, ou de Porto, mas é de Portugal, da Associação dos Divulgadores AD Espíritas de Portugal, sobre uma palestra que o Divaldo Franco fez na cidade de Funchal, tá? Para um grupo de estudos de parapsicologia e espiritismo. E o Divaldo citava que os parapsicólogos eles pesquisam com muita profundidade, seriedade, os efeitos, enquanto que o espiritismo ele se preocupa mais com a causa, o que causa aquele fenômeno. Né? A parapsicologia quer documentar principalmente os efeitos. Então, porque na realidade essa causa para os parapsicólogos que não conhecem a parte espiritual, está no inconsciente, ou seja, está no espírito, não deixa de estar. Só que às vezes está no inconsciente do espírito do plano do extrafísico. Né? Então existe essa outra participação. Então, realmente há essa questão. Bem, queres trazer alguma questão? Então, os parapsicólogos que não são espíritas, por exemplo, numa regressão, eles se limitariam a ir até a infância, por exemplo. Até a vida intrauterina. Até a vida intrauterina. Não ultrapassariam porque eles encontrariam fenômenos que eles não
aceitam. Não aceitam. Exatamente. Né? Então, eles consideram o que aconteceria ali, mais para trás, como uma fantasia, uma criação do inconsciente, uma fantasia do inconsciente. Né? Há essa dificuldade, né? De fato. Bom, doutor, tenho várias perguntas aqui agora sobre outro tema. Sobre outro tema? Então vamos lá. Tem uma polêmica, que é a Bíblia. Tá certo. Como o Espiritismo vê a Bíblia? Como o Espiritismo vê a Bíblia? Bem, a Bíblia ela tem 70 e poucos autores assinados. Né? Mateus, Marcos, Lucas, João, etc. Né? Os apóstolos, os atos deles. E no Velho Testamento ela tem Isaías e assim por diante. Né? Então são autores que escreveram aquilo. Né? Então vejam bem, existem muitas dezenas de autores diferentes. Está escrito lá, é só olhar. Né? Então é importante ter bem claro que tem muitos autores. Outra questão. Naquela época não havia imprensa. Não havia imprensa. Não, muito menos computador. Né? Isso era escrito onde, como é que era guardado. Né? Então, alguém via alguma coisa, relatava, provavelmente na hora não conseguia escrever depois. E anotar isso depois, de uma forma mais primitiva. Então, as coisas elas iam passando de geração para geração, de alguém que escreveu ou, principalmente, pela tradição oral. Passava para outra pessoa que foi assim. Então, ela normalmente ela está sujeita, como aconteceu, a inúmeras modificações nos séculos e nos milênios, porque o Velho Testamento são milênios, muito antes de Cristo, desde o início da formação do povo judeu, etc. A Bíblia ela tem um repositório histórico importante, interessante, cultural, né? Para conhecer a história do povo judeu é muito interessante, é uma leitura que traz assim, bastante conteúdo de conhecimento. Né? Existem traduções judaicas ali e lendas judaicas também. Né? Então, principalmente, naturalmente, o Velho Testamento. Né? Então, existe uma divisão muito nítida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Né? Inclusive, Jesus fala que toda a lei e os profetas, quer dizer, o Velho Testamento, toda a lei e os profetas pode se resumir em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ponto. Certo? Então, isso Jesus, o Mestre, falou, se referindo a todo o Velho Testamento. Não que não tenha o seu valor, mas levado ao pé da letra, gera problemas graves. Geram coisas muito... decisões muito exageradas. Então, para a gente materializar assim, algumas ideias, assim, no Velho Testamento tem em Deuteronômio, acho que é 13, não tenho certeza, mas em Deuteronômio é um dos livros iniciais da Bíblia. Tem o Gênesis, Levítico, Deuteronômio, etc. Tem lá em Deuteronômio uma passagem interessante, assim, com muitas outras. Quem lê Deuteronômio vai ficar arrepiado. Mas tem uma delas que diz o seguinte, que Deus, entre aspas, estaria dizendo o seguinte: aquele que cometer idolatria,
O que é idolatria? Latros, adorar, né? Idolatria seria adorar um ídolo, né? Ou seja, adorar uma outra que não seja o Deus. Só que é interessante que no Velho Testamento Deus fala como uma pessoa, é um ser assim, de uma ação limitada que bate um papo com os homens, assim, diretamente, né? E a gente sabe que Deus é um amor universal, uma lei universal que banha todo o universo, né? Mas ali não é como se fosse um homem, né? Deus, no caso de chama de Jeová, né? Ele diz o seguinte: aquele que cometer idolatria deve ser levado para fora dos muros das cidades, das muradas antigamente, né? Fora dos muros da cidade, e morto por lapidação. O que é lapidação? É jogar pedra nele até matar, né? Morto por lapidação. E acrescenta: quem deve atirar as 2 primeiras pedras foram aqueles que testemunharam a idolatria. Ou seja, se alguém for lá e fofocou, né? Na nossa linguagem, ele fofocou que fulano de tal estava adorando um Deus tal. Então eles são as testemunhas da idolatria. Pode se vingar do inimigo que quiser, né, denunciar. E eles é que devem jogar as 2 primeiras pedras. Isso está lá no Velho Testamento. Gente, isso faz sentido? Não faz sentido, né? É que Deus seria esse, mesmo que fosse um Deus humano, alguém consiga admitir isso, né? Que tipo de Deus seria esse que viria dar um recado desse, uma orientação dessa, né? Está lá no Velho Testamento. Fora outras coisas terríveis que existem, né? Então, o Velho Testamento vale a pena ler como cultura, como conhecimento, como história do povo, com as lendas que existem, umas histórias até bonitas. Tem os salmos que são muito bonitos, os salmos de Davi, né? Reflexões muito bonitas, vale a pena ler os salmos, né? Mas considerar aquilo realmente como a palavra de Deus é demais, né? Entende? Então, a gente vê o livro da Bíblia com respeito, porque é um livro sagrado para muitas pessoas. Para muitas pessoas é a palavra de Deus, que a gente tem que respeitar, como o Corão é a palavra de Deus, de Alá, para os muçulmanos, né? A gente tem que respeitar, tem que ter mais profundo respeito. Mas a nossa posição é essa, a gente não aceita que seja realmente a palavra de Deus, né? Em resumo, seria isso aí. Mas mesmo assim, existe uma apreciação pelo Novo Testamento, né? Sim. O Novo Testamento, quer falar? O Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, conta sobre a passagem de Jesus na Terra, né? Os ensinamentos dele, a parte ética, moral, né? E é de suma importância. É um modelo de conduta, um modelo de ética, né? E veio trazer uma renovação completa dos conceitos que eram aceitos no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento dizia olho por olho, dente por dente. Se alguém faz uma coisa, você tem que fazer ou pode fazer o igual para ele. Se um povo destruiu uma cidade, você vai lá e destrói a cidade dele. Então, isso era a lei de Deus, né? É chamada lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. E Jesus veio dizer o contrário, né? Ama até os inimigos, né? Então, é uma mudança total de visão, né? Uma abertura incrível, e uma exemplificação notável, né? Então, realmente o Novo Testamento é diferente, né? Agora, os espíritos, eles dividem assim, aqui no Ocidente, essa evolução do pensamento ligado à espiritualidade em 3 fases. A chamada primeira revelação, os 10 mandamentos, aquelas noções iniciais, né? A segunda revelação, que foi a vinda de Jesus, um grande missionário do planeta, né? Trazendo toda essa modificação. E a terceira revelação, que não é um Kardec, nem nenhuma pessoa,
mas é o conhecimento que milhares de espíritos vieram trazer desse jeito. A vida continua mesmo, nós estamos aqui, vocês vieram daqui, vocês vão voltar para cá, né? Então, quebrando o tabu que toda religião diz que existe vida após a morte, mas ninguém pode falar nada com ele, não se pode saber nada, é proibido, né? Então, é chamada terceira revelação. Agora, há valores na primeira revelação, claro. Honrar pai e mãe, etc. Isso é eterno, né? Há valores na primeira revelação, há valores na segunda revelação, todos eles, né? Mas o Cristo falou, eu vos enviarei o Consolador, ou seja, tem que dar uma sequência a isso, né? Naquela época não tinha nem imprensa nem nada, não tinha nem como falar sobre essas coisas, né? E o Kardec foi uma representação humana dessa organização para codificar, organizar a comunicação dos espíritos. Então, é a terceira revelação, né? Isso é uma forma didática de colocar, né? Não é uma coisa estanque, assim, né? Eu diria, por mais bonita, né? Por mais bem feita que seja a revelação, né? Da verdade, o ser humano, ao longo dos anos, sempre consegue deturpar, né? Tem uma compreensão imperfeita daquela revelação. Sim. Então, dá para sentir até um aprimoramento, né? Da nossa compreensão, desde os 10 mandamentos até o Espiritismo, né? Só que, quando Jesus veio, houve um choque grande, assim, né? De conduta moral, né? Dá para dizer a mesma coisa quando o Espiritismo veio? Houve alguma mudança, algum ponto que mudou radicalmente? Houve sim. Inclusive, houve uma reação muito grande. Você viu o filme do Kardec, não? Sim. Então, ali, por exemplo, tem aquele auto de fé, né? Não é ato, mas é auto, né? Auto de fé, lá em Barcelona, onde foram queimados uma quantidade imensa de livros do Kardec, né? Livros espíritas iniciais. Isso é só um fato, mas foi muito comum aqui no Brasil centros espíritas serem apedrejados, etc. Meus avós contam coisas assim, né? Porque não, eles lidam com o demônio e coisas do gênero. Até hoje em dia, no século XXI, tem gente que acha que a gente fala com o demônio. Mas se faz o bem, faz cara não, mas o demônio se disfarça, manda fazer o bem, manda respeitar os outros, manda cumprir os deveres, para que vocês fiquem escravos do demônio. Quer dizer, é uma coisa que... Então, isso aí se acredita em pessoas que acreditam realmente nisso, né? Então, existe uma reação, sim, existiu e existe ainda. Só um gancho para a próxima pergunta. Sim. Na Bíblia está escrito, não invocai espíritos. Isso seria contrário à ideia espírita? Na Bíblia, sim, está escrito, no Velho Testamento, não invocai espíritos. Veja que não diz evocai, diz invocai, é um pouco diferente. Não invocai espíritos, ou seja, não façam o chamamento dos espíritos. Bem, naquela época era certíssimo isso, porque sem conhecimento, sem a ética, sem a questão filosófica, ficar chamando entidades espirituais, imagina só que tipo de espírito não viriam, né? Então é totalmente contraindicado. Então, foi uma orientação correta, necessária para aquela época. Não ficar chamando, tá? Agora que eles se comunicavam, os anjos vinham anunciar e tudo mais. Isso é uma recomendação boa até para hoje, né? É uma recomendação boa até para hoje em dia. Né? Até hoje em dia também se pode considerar. Sim, preparação. Tem gente que pensa que os espíritos se reúnem para chamar os espíritos, né? Não existe isso. Nenhum espírita invoca espíritos, né? Ele estuda, conhece, orienta, explica os fenômenos, trata as pessoas que têm problemas espirituais, né? Espíritos que as prejudicam, são encaminhados, etc. Mas, pegando a questão bíblica, vamos olhar no Novo Testamento. O que é que fala sobre comunicação com os espíritos? Tem uma epístola de João, não me recordo o número do capítulo e versículo, mas é fácil achar. Epístola de João, que diz: não
creiais em todos os espíritos. Não creiais em todos os espíritos. Bom, tu já fala que tem espírito e que para não acreditar, está tendo contato. E continua a frase, mas vede antes se eles são de Deus. Ora, não criais em todos os espíritos, mas vede antes se eles são de Deus, está dizendo claramente que é questão de saber comunicar, de saber selecionar, de saber identificar se são espíritos bondosos, com boas orientações, com conhecimento, etc. Está lá. Né? Então, uma coisa valia alguns 1000 anos atrás, depois de alguns 1000 anos, veio lá no Novo Testamento essa informação. Sem contar milhares e milhares de informações que existem atualmente. Né? Nós pegamos a questão da Bíblia mesmo. Né? Então, não há nenhuma dificuldade. Até no Velho Testamento mesmo, no momento que se coloca não invocar, já pressupõe a existência dele. Isto. E mais adiante se confirma, né, quando diz não criais, mas tente... Vede antes se são de Deus. Então, que já pressupõe a existência, né, a possibilidade de comunicação. Né? É verdade. Posso uma pergunta? Pode. Sobre as previsões do Apocalipse são verdadeiras? As previsões do Apocalipse. Bem, a palavra Apocalipse, habitualmente, ela é relacionada com desastre, habitualmente relacionada com catástrofes, né? Mas a ideia não é essa. Apocalipse, etimologicamente, do grego, quer dizer revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Então, revelando, ou seja, retirando o véu, né? Revelando, retirando o véu de alguma coisa que você pode ver adiante. Então, sim, um livro profético, todo ele simbólico. Todo ele simbólico. Alguns espíritos superiores colocam que quem escreveu o Apocalipse, na realidade foi mediunicamente, mas quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, o mais novo dos apóstolos, que morreu lá na ilha de Patmos, uma daquelas ilhas gregas muito bonitas que a pessoa visita, né? Santorini e tal, Patmos. Né? Tem até a cavernazinha lá onde ele viveu, etc. E ele, inclusive, conta-se que ele conversava com os peixes. Né? Alguns autores, como Miramês, ele fala que João Evangelista, esse não era João Batista, né? João Batista é aquele que falou que virá depois de mim alguém que não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Né? João Batista se referindo a Jesus. Né? Primo de Jesus. Né? Era primo e era primo de Jesus. Né? Agora, João Evangelista não, ele era mais novo, era quase um garoto, um jovem, foi o discípulo mais jovem de Jesus, então sobreviveu, né? Após todos os outros, bem quase todos foram mortos, né? Assassinados, torturados e tudo mais. Mas ele foi para a ilha de Patmos e lá então ele escreveu o Apocalipse. E segundo alguns autores espíritas, João Evangelista, que tem o Evangelho de João também, né? João Evangelista, que depois mais tarde foi Francisco de Assis reencarnado, segundo Miramês. João Evangelista, ele foi médium de Jesus. Então Jesus seria o espírito que ditou o Apocalipse para João. E todo ele é escrito assim em símbolos,
é um livro que é praticamente não compreensível, a não ser se você conseguir extrair o símbolo de cada palavra. Então tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Tem todas aquela simbologia que é extremamente difícil de a gente interpretar. Ali tem a besta do Apocalipse, fala que a besta do Apocalipse tem um número, seu número é 666, tem um montão de invenções sobre isso por aí, né? Quem tem inteligência calcule o número da besta, porque o número é 666, ela dirá grandezas e blasfêmias durante 42 anos. É muito interessante, mas isso aí é inesgotável, esse estudo. Agora, para nós assim tirarmos assim um exemplo do Apocalipse, eu gravei uma frasezinha, que é uma frasezinha que eu já citei outras vezes, né? Que é o seguinte: só o cordeiro que tem 7 olhos e 7 chifres poderá abrir o livro dos 7 selos. Aí tem que interpretar cada palavra no seu símbolo. Só o cordeiro é o símbolo de Jesus, isso é mais fácil. Só o cordeiro que tem 7 olhos. Cordeiro tem 7 olhos. O que é 7 em simbologia? Quando eu falo nas 7 notas musicais, estou falando todas. Quando eu falo nos 7 dias da semana, eu estou falando em todos. Existe uma série de simbologias, 7 céus e tudo mais, né? Então, 7 dias de semana são todos os dias completos. 7 notas musicais, 7 cores, né? Quando se fala 7 em simbologia, quer dizer todo, completo, perfeito, sempre. Assim por diante. Então, só o cordeiro tem 7 olhos. Então, tem todo, completo, perfeito, o quê? 7 olhinhos? Não. Olhos quer dizer visão, percepção, entendimento. Só Jesus que tem todo, completo, perfeita visão. Só o cordeiro que tem 7 olhos. E 7, todo, completo, perfeito, pleno, sempre, chifres. O chifre é o símbolo da força. É o símbolo da autoridade. Antes das coroas se usavam chifres. Os líderes tribais usavam chifres. Certo? Para designar comando. Então, só Jesus que tem toda a visão, compreensão, entendimento, toda a autoridade, toda a força, poderá abrir o livro dos 7 selos. Poderá abrir o livro. Abrir o livro é ensinar. Então, só ele que tem a autoridade, a visão, a compreensão, poderá ensinar. Abrir o livro. O livro dos 7 selos. 7 é todo completo, sempre, completamente. O que é selo? Antigamente tinha carta e tinha o selo. O que o selo fazia na carta? Lacrava, fechava, vedava. Então, abrir o livro dos 7 selos é ensinar tudo, sempre que está totalmente 7 fechado, lacrado a ser aberto e ensinado. Então, seria uma revelação, né? Uma nova revelação. Exatamente. Então você vê que você pega uma frase do Apocalipse e você tem que destrinchar isso para poder ter essa revelação. Isso. O que é interessante, que provavelmente é talvez um dos pouquíssimos trechos da Bíblia, ou livros da Bíblia, dos 75 autores lá, que não deve ter sido alterado. Porque não há muito interesse em alterar, porque ninguém entende. E depois...
poucos minutinhos. E depois é o seguinte, tem ali